Cartoleiros e cartoleiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Nesse vídeo, rodada 28, vamos falar de time barato, com possibilidade de valorização, mas sem pensar no que é mais importante, que é a pontuação na rodada. Aqui do lado esquerdo, o nosso campinho está preparado. E vamos então à escalação, tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido para vocês. PP é a nossa primeira opção, sempre pontuações positivas, 8 gols no campeonato, 4 assistências, 21 finalizações. PP é a nossa primeira opção, pega o Bahia. E aí só para a gente falar das estatísticas do Bahia. O Bahia é a pior defesa do campeonato, tomou 48 gols no campeonato, seguido de Goiás, que é a segunda pior defesa, depois Vasco e Botafogo. E eu vou sugerir jogadores que têm confrontos contra Botafogo, contra Vasco e contra Bahia. No caso do Bahia, o Bahia tomou nos últimos 6 jogos 18 gols, 3 gols por partida. Por isso o PP, além de buscar essa questão da valorização, o PP, obviamente, é uma ótima opção. E nós vamos aqui colocar alguns jogadores do Grêmio, porque entendemos que o Bahia é um time que toma muitos gols. Apesar de ter feito também gols contra os adversários, mas toma muito. Então o PP é a primeira opção. Ele precisa apenas de 1,90 para valorizar, é o nosso primeiro atacante. O nosso segundo atacante é um atacante do Flamengo, que apesar de ser clássico, nós vamos colocar o Gabigol, que tem o pênalti a favor, vai vir aí motivado para jogar, uma vez que foi expulso da forma que foi no último jogo que ele participou. Na rodada 25, ele bateu 2 pênaltis e fez 15,40. Apesar de ser um clássico, o Gabigol não vai ficar de fora desse time de valorização e pontuação. O Gabigol precisa de menos 1,70, ou seja, mesmo que ele negative, ele vai valorizar, é a nossa segunda opção. E a terceira opção é para fugir dos mais escalados, a gente vai sugerir um jogador que vai pegar o Botafogo, como nós falamos, que é o Renato Kaiser. O Renato Kaiser ele precisa de 0,50, ou seja, sofreu uma falta, ele já vai valorizar. É claro que além do Renato Kaiser, você tem outras 2 opções boas para valorizar e pontuar, com jogadores que não estão entre os mais escalados. Um é o Neilton, é 1 gol, 2 assistências, 12 finalizações, ele precisa de 3 pontos para valorizar. O Neilton, na 26ª rodada, jogando em casa, ele fez 14 pontos, contra esse mesmo Botafogo que eu estou citando. Uma outra opção para atacante, pensando também em valorização, é o Dalberto, que pega o Fortaleza jogando em casa. Na rodada 26, jogando em casa, ele fez 9,8. Seria uma outra opção interessante para a gente formar aqui o ataque. Então nós vamos fechar com o Renato Kaiser jogando contra o Botafogo. No meio campo, buscando aqui o meio campo, a gente tem o Arrascaeta, que vai estar entre os mais escalados e que precisa de uma pontuação não muito grande para valorizar. Eu vou conferir aqui agora quanto que o Arrascaeta precisa para fazer essa valorização. Rapidinho aqui para vocês, 1,40. Preciso de Giovanni Augusto. Arrascaeta, estou procurando por ele aqui. Está entre os mais escalados. Jean-Pierre, por exemplo, precisa de 3,90. Arrascaeta precisa de 4,8. 4,8 precisa o Arrascaeta para valorizar. É uma opção interessante, mesmo pensando na questão de pontuação. Então, é um cara que pode ser importante pensando aí na pontuação também do seu time. Seguindo aqui, a gente vai escolher o Alisson. O Jean-Pierre precisa de 3,90. O Alisson precisa de, conferir aqui rapidinho, 3,60 para valorizar. Como o Jean-Pierre está entre os mais escalados, o Alisson, 1 gol, 4 assistências e 18 desarmes. Como o Jean-Pierre está entre os mais escalados, a gente vai fugir um pouco dos mais escalados para você ter um time diferente e sugerir o Alisson. Além do Alisson, como a gente já estava dizendo lá atrás, nós vamos sugerir o Vina, que é um cara que tem sempre pontuações positivas. Na última, na rodada 26, ele fez
6,70. Na última rodada ele zerou, né? Tomou um cartão depois que o jogo terminou, zerou. Mesmo assim, é um cara que só tem pontuações positivas, 8 gols, 6 assistências, 11 desarmes, pega o Internacional. Tenho para mim que vai ser um jogo franco. O Ceará está em 10º lugar, então almeja ainda algumas coisas aí no campeonato. Vai buscar uma recuperação. Em função disso, acho que vai ser um jogo bom para o Vina. Galhardo não joga, né? No Inter, então o Vina precisa de uma pontuação baixíssima para valorizar. O Vina precisa de 1,40. 1,40 para valorizar, é um cara para valorizar e pontuar. Seguindo essa ordem aqui, a gente vai colocar um atacante, um meia do Coritiba, quase que fosse um atacante, né? O Giovanni Augusto, 4 gols, 5 assistências, 31 desarmes, também só pontuações positivas, apesar de que ele tem caído muito, né, da rodada 22 para cá, mas é sempre um cara bom para colocar. Tem uma média alta de 5,49, custa 8 cartoletas, cabe aí no orçamento de cada um de vocês, tenho certeza disso. A maioria dos seguidores tem aí próximo de 130 cartoletas, muitos precisam de valorizar. Esse jogo aqui, Coritiba e Goiás, deve ser um jogo franco, né? Os dois times na zona de rebaixamento, Goiás 18º, Coritiba 20º. Então acredito que o Coritiba não vai perder essa oportunidade, vai atacar o tempo inteiro, porque ele precisa de ganhar do Goiás, se é que ele queira, né, continuar na Série A, precisa de ganhar do Goiás. É um jogo de confronto direto entre os rebaixados. Então a gente fechou aqui o nosso meio campo com o Giovanni Augusto. Se você quiser aí pensar num cara que precisa de 4,80 para valorizar, tira um dos três e coloca o Arrascaeta. Se você quiser pensar no Jean-Pierre, que precisa de 3,90, tira um dos três, coloca o Jean-Pierre. Aí é o gosto de cada um, mas esse time está muito bem montado. Falando de laterais, os laterais disparados mais escalados da rodada é o Reinaldo, precisa de 6,60 para valorizar, 4 gols, 4 assistências. Acredito que terá muitas oportunidades contra o Bragantino. O Bragantino é um time que ataca muito, então dá muito espaço para contra-ataque. O Reinaldo é esse cara que ele na esquerda ali faz os cruzamentos, dá assistência, tem um pênalti a favor, claro que é uma boa opção. E o segundo mais escalado é o Felipe Luiz, que custa 7 cartoletas, 46, tem 2 gols, 2 assistências, 57 desarmes, desarma pra caramba. É um cara também que nas últimas 3 pontuações sempre positivas é o segundo mais escalado. Nós vamos colocar aqui laterais que podem valorizar e que não estão entre os mais escalados. Então a primeira opção nossa aqui é um lateral do Atlético Goianiense. Como eu disse, pega o Vasco. O Vasco tomou 12 gols nos últimos 5 jogos. Tem uma das piores defesas do campeonato. O Nicolas é um cara que vai muito ao ataque. Tem 3 assistências já no campeonato. Bate escanteio, costuma cobrar faltas para cruzamento dentro da área. Então é um cara que tem uma opção aí de valorizar. É um jogador diferente. Olho nesse lateral. Se você quer algo diferente, o Nicolas pode ser esse cara. Além disso, o Nicolas ele precisa apenas de 1,20 para valorizar. Nós estamos falando aqui de time de valorização buscando pontuação. O outro lateral que a gente vai sugerir é do Sport. O Patrick está muito bem escalado na rodada. E a gente vai sugerir o Júnior Tavares, que também só tem pontuações positivas. Acho um lateral interessante para a rodada. O Júnior Tavares precisa de 1,10 para valorizar. O Sport tem um jogo equilibrado contra o Fortaleza, né? Fortaleza também não vem bem, ó, não venceu os últimos 5 jogos. O Sport vem de uma derrota. Nos últimos 5 jogos o Sport só venceu uma partida, mas tem uma possibilidade de conseguir um saldo de gols em casa. Além disso, o Júnior Tavares ele apoia bem, ele pode até bater algumas faltas ali. Então é um cara interessante para a rodada. Na zaga, a gente vai sugerir o Sabino, que a gente não vai nem falar mais que tem um pênalti ao favor, porque o cara errou o pênalti bizonhamente na última que ele bateu. Mas mesmo quando ele não tem o SG a favor, ele pontua. Olha, ele fez 2,8 contra um Atlético sem SG. Então ele tem 4 gols, ele desarma bem, tem 46 desarmes em 25 jogos. Para zagueiro é muito bom. E sobretudo, olhem aqui, ó, deixa eu fechar aqui o campinho para mostrar. Ele só cometeu 10 faltas em 25 jogos. Então é um zagueiro que não comete faltas. Por isso ele pontua bem. O Sabino é a nossa indicação, apesar de precisar de 3,40 para valorizar.
Um outro zagueiro que a gente vai sugerir os do São Paulo são zagueiros bons para colocar na rodada, sem dúvida, né? Arboleda, por exemplo, bom, né? Tem um gol já, 9 desarmes, cometeu só 11 faltas, mas em 9 jogos. E o outro é o Kahneman. O Kahneman comete muitas faltas, só que o Grêmio tem o Bahia, né? Em casa. Então, assim, o Grêmio pode ser um time aí bom para colocar na rodada. Se você não gosta do Kahneman, que eu também não gosto, para dizer a verdade, aguarde até quarta-feira para ter certeza de qual é a zaga que vai jogar. Aí você pode trocar o Kahneman pelo Jeromel, pode trocar o Kahneman pelo David Braz. O David Braz é muito bom pro Cartola, é uma sugestão que eu te dou. E aí a gente vai dobrar o Grêmio aqui no gol. Falando de outros goleiros para valorizar, Thiago Volpe é um goleiro bom para valorizar, ele precisa de menos 0,60 para valorizar, então é um cara bom, né, para valorização, tem 20 defesas difíceis, ele vinha com pontuações sempre positivas até na 25ª rodada, o gráfico dele até na 25ª era sempre positivo, é um nome bom para rodada, Thiago Volpe. Se a gente pensar lá no passado e a volta ao passado, né, o Douglas Friedrich é um bom nome para a rodada, porque quando ele jogava no Avaí, ele fez 33 pontos contra esse mesmo Grêmio que ele vai enfrentar. Tadeu é o cara que tem mantido as melhores médias, né? É um cara que voltou a ser aquele Tadeu que a gente conhecia do ano passado, sempre pontuações positivas, olha, na última 12,90, na penúltima 7,6, na outra anterior 8,40, na 24ª 11,70. Sempre pontuações positivas, é um nome interessantíssimo para a rodada. O Jean também contra o Vasco é um nome interessante. E a gente vai fechar aqui pensando na valorização, a gente vai pensar no Vanderlei. Vanderlei precisa apenas de, se ele negativar menos 1,40, ele já valoriza, então a gente vai dobrar o Vanderlei com o Kahneman ali no gol. Eu te dei outras opções. Se você quiser arriscar um pouquinho mais também, tem o Luan Poli. Ele precisa de menos 2,30 para valorizar, seria um nome aí para você colocar, tá? Nas laterais, se você quiser fazer uma mudança, você ainda tem a opção do Mailton, do Coritiba, que precisa de menos 1,80 para valorizar, tá, galera? Se você quiser trocar um dos laterais que eu coloquei. Por exemplo, eu quero tirar o do Atlético Goianiense. Tem o do Coritiba, que precisa de menos 1,80 para valorizar. Técnico, bons para rodada. Renato Gaúcho, Fernando Diniz, Rogério Ceni, são nomes bons para rodada. Nós vamos colocar aqui o Renato Gaúcho, uma vez que a gente está apostando numa boa vitória do Grêmio. E aí a gente vai fechar esse time aqui, ó, colocando o PP de capitão, fechando o nosso time, finalizando para você ver, tentando ser o mais rápido possível. Eu já fiz todas as análises da rodada, então assim, foi feito com muito estudo esse time para ajudar vocês. Aqui do lado direito a gente tem aqui o valor desse time, olha, 109 cartoletas.15. Então, assim, você pode aproveitar umas 8 peças desse time. Se você quiser fazer uma mexida de um jogador mais caro no meio, você tem uma Rascaeta, por exemplo. No ataque, você tem uma dobra de Bruno Henrique. Você tem um Claudinho também para ser diferente. Você tem outras opções no ataque, tá bom? Aí você pode fazer a mudança de acordo com o que você tiver interesse. Se você quiser colocar só um lateral para valorizar e quer manter o Reinaldo, porque vai ser o mais escalado e tem possibilidade de fazer bons pontos, né? O Reinaldo é um pouco mais caro, também cabe no seu orçamento, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos. Estamos começando um 2021. Esse 2021 que seja de renovação, de esperança, de fé, com vacina, para que a gente volte à nossa rotina normal. Mas assim, agradecer, pedir para deixar o like aí, né? Não falei lá no início do vídeo, estou falando agora. O like é importantíssimo, porque é o like que ajuda o canal a ser visto e que outras pessoas possam também assistir o conteúdo. O nosso canal aqui é sempre simples, mas honesto, com dicas para ajudar vocês. Eu preciso também da ajuda de cada um. Compartilhem, dê o like, se inscreva para o canal crescer e para que a gente possa continuar o trabalho junto com vocês aqui, tá bom? Um grande abraço e fui!